Aqui em Salvador, o jogo é tratado como uma decisão para o Bahia. E um jogador do clube baiano afirma que o clube tem vantagem em relação ao Internacional no duelo da próxima quinta-feira, que vale pela primeira rodada da Libertadores. Alan Patrick recebe 2 elogios e mostra, por que é o melhor meio-campista do futebol brasileiro. E quero falar também sobre as projeções de mercado do Inter, retorno dos jogadores, tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, Já falo aqui do palco do jogo, Salvador, capital da Bahia, onde o Colorado entra em campo nesta quinta-feira, às 7 da noite, contra a equipe do Bahia, buscando, começar a encaminhar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. É claro que o caminho é difícil, mas neste primeiro turno, primeiro jogo fora, depois 2 partidas dentro do Beira-Rio para tentar encaminhar a classificação. Eu tenho a teoria, não sei se vocês concordam, mas uma vitória do Inter aqui em Salvador praticamente classifica o Colorado. Tem essa teoria, tá? Mas vamos lá, vamos atualizar as últimas do Internacional neste vídeo que também é em nome da Gigante Veículos, que está comigo nessa caminhada aqui, proporcionando com que eu esteja aqui em Salvador, onde você encontra o seu carro novo, aquele seminovo com cheirinho de novo, as melhores condições do mercado, melhor para ir pós-venda, para evitar dor de cabeça, Então, tudo certinho para você sair de carro novo em 2025. Então, chama eles no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, o WhatsApp da Gigante, e também, siga eles nas redes sociais, no @ da Gigante Veículos, troca de showroom a todo momento, os rescaldos das negociações dos carros, tudo você encontra na Gigante, tá bom? Então, Gigante Veículos, meus parceiros, aqui no canal, link na descrição do vídeo. Turma, o Inter tá chegando, no fim da tarde dessa quarta-feira aqui a Salvador, O Inter até chegou a divulgar a lista de inscritos, a gente já falou sobre isso aqui no canal, Muitos jogadores jovens, O Inter colocando, alguns nomes aí do Sub-20. A gente sabe que dificilmente, vão ter oportunidade nesse momento, a não ser aqueles que já estão, integrados ao plantel. Eu diria que o que tem mais chances é o Ian Henrique, que foi recém, contratado junto ao Guarani de Campinas, lateral direito, que já tem, uma passagem pelo plantel profissional da equipe paulista, e a partir de agora, integra o plantel Sub-20, vai estrear pelo Sub-20, na verdade, na próxima semana, quando o Inter recebe o Juventude pelo Brasileirão da categoria. A gente vai poder ter, um discernimento um pouquinho maior de quem é o Ian Henrique, do quanto ele pode ajudar nesse momento. Afinal, a gente sabe, que o Brian Aguirre é o titular da posição e, bom, tem o Natan, que é um jogador que jogou muito pouco e a gente sabe o porquê, e agora, tem a possibilidade, deste garoto integrar o plantel, visto a lesão do Bruno Gomes, que tem volta prevista somente para novembro, Então jogaria só, quem sabe, com muita sorte, a reta final dos campeonatos, mesmo que a gente saiba que é um caminho bem difícil. Por outro lado, gente, o adversário do Internacional, o Bahia, que vem de um empate em 1-1 contra o Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro. O Bahia, que tem uma maratona de jogos já em 2025, afinal, disputa ainda, tá em andamento a Copa do Nordeste, foi campeão baiano após, vencer o Vitória no agregado por 3-1, com um empate no jogo final lá no Barradão, com confusão, expulsões, coisas que são tradicionais aí do Bavi, e ainda, disputou a fase prévia da Libertadores, passando pelo The Strongest e também pelo Boston River, e claro, assim como o Inter disputa o Campeonato Brasileiro da Série A. O lateral Gilberto, que é ex-Inter, vocês não lembram, jogou no Inter em 2014, com o Abel Braga, naquela trajetória que colocou o Inter na Libertadores de 2015, ele é hoje, o lateral titular do Bahia, Então, ele inclusive fez o gol do Bahia, no empate 1-1 contra o Corinthians, e ele concedeu entrevista coletiva, tá? E falou o seguinte: a gente sai em vantagem porque já viveu um pouco disso, no caso, a Libertadores, jogando a pré. Então a gente já sentiu um pouco do clima, sabemos que é difícil, mas temos potencial de sair com um triunfo. Não falam vitória, triunfo. E a ajuda do nosso torcedor vai ser muito importante. Vamos mentalmente fortes para fazer um grande jogo. Foi o que disse, então, o jogador, Gilberto. Pode ser que sim, mas eu acho que nesse aspecto, o Inter tem tanta experiência no time. Se a gente pegar, o Alan Patrick é um campeão de Libertadores, o Fernando, um cara experiente, rodou o mundo, o Borré é um campeão de Libertadores também. Então tem muito jogador experiente para ter, essa coisa de já sentir o clima, porque jogou uma pré-Libertadores.
Não sei se faz sentido ou não, né? Mas acho que até o próprio desgaste físico do Bahia por essa maratona de jogos pode vir a fazer diferença dentro, né, do jogo de amanhã, em especial no segundo tempo, quando o Inter vai ter um Carboneiro guardado, um Borré guardado, ou um Valência, né, dependendo de quem começar o jogo, os próprios garotos, né, o Gabriel, o Gustavo Prado. Então, assim, vejo que o Inter tem alternativas, né, para o jogo. Lembrando que o Inter deve iniciar a partida com o Antony no gol, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho, o menino Wesley, que não é tão menino assim, né, no lado esquerdo, e o Valência na frente. Do outro lado, tá, o Bahia do Rogério Ceni tem uma dúvida no time, entre o William José e o Eric Pulga, né? São as dúvidas, né, que tem o técnico do Bahia. O provável time com Ronaldo, Gilberto, Canu, Santiago Ramos e Luciano Juba, Jean, Lucas, Everton Ribeiro e Caio Alexandre. Na verdade, o Caio Alexandre, né, como primeiro volante, o Jean saindo um pouquinho mais. Sou muito fã do Jean Lucas, para mim um grande jogador. E na frente, né, o Ademir, né, por um lado, o Eric Pulga ou o William José e o Lúcio Rodrigues, né, que foi um investimento alto aí da SAF do Bahia, né, do Grupo City, contratado, né, do futebol do exterior. Então, este é o cenário do jogo. O Inter chega, como eu disse, no finalzinho da tarde desta quarta-feira. Bernabé vai conceder uma entrevista coletiva e a gente vai poder, né, vislumbrar um pouquinho, né, do que o Inter preparou e de como o Inter está encarando este duelo aqui na Bahia. Tá certo? Quero falar também, gente, sobre elogios, tá? Afinal, a gente viu um elogio muito forte de ninguém mais, ninguém menos, né, que o Zico para o Alan Patrick, né, um dos principais meias da história do futebol brasileiro. Elogiou aí muito, né, o Alan Patrick, o meia do Internacional, e que sempre tem aquele debate, né, vale seleção, não vale seleção. Eu não vou nem entrar nesse mérito, né? O fato é, qualquer um que assiste futebol brasileiro, não precisa nem ser eu, pode ser caras que fizeram história aí no Brasil, né? Grandes jogadores, eles estão elogiando, né, a capacidade do Alan Patrick, que é um jogador raro em característica, né, dentro do Brasil. E o Zico disse o seguinte, tá? Jogando nesta posição de 10, né, o camisa 10 clássico, né, aquele que o Brasil já teve um monte, né? Então, de camisa 10, talvez só o Alan Patrick do Internacional seja, né, o cara a atuar no futebol brasileiro. O Alex Cabeção, que também para mim jogou uma bola redonda demais aqui no futebol brasileiro, no Curitiba, no Palmeiras, né, no próprio Fenerbahçe, né, quando jogou no futebol turco, né, ficou fora também, né, de muitas vezes de convocações, ficou fora da Copa do Mundo de 2002, o que para muitos foi uma injustiça. Também rasgou elogios hoje ao Alan Patrick, né, dizendo que joga muito, né, que é um cara diferenciado. Então também passa por aí, quem sabe, né, a vitória do Internacional aqui na Bahia. O Alan Patrick, né, que vai completar 200 jogos com a camiseta do Internacional nesta quinta-feira. Então, uma marca especial para ele, que foi campeão sendo capitão, né, ele que já tinha sido campeão gaúcho em 2014, ainda no comando do Abel Braga, naquela final contra o Grêmio, né, 4-1 lá em Caxias do Sul, 2-1 na Arena, gols do Rafael Moura. Então, um novo momento para o Alan Patrick também dentro do clube. Então, tomara, né, que ele escute esse elogio e sirva ainda mais de motivação para ele fazer um grande jogo contra o Bahia. Pra gente fechar, quero trazer projeções, tá? Afinal, o Gabriel Carvalho e o Bruno Tabata estão treinando com bola, né? O Inter colocou nas imagens aí divulgadas pela assessoria de imprensa os dois treinando com bola. Não acredito que eles estarão relacionados pro jogo de amanhã, mas quem sabe, né? Alguns minutinhos contra o Cruzeiro ou no mais tardar contra o Fortaleza lá na outra semana, pode ser que eles atuem, né, no Brasileirão, até porque o Inter pode vir a preservar, né? Tem um jogo contra o Atlético Nacional no dia 10 no Beira-Rio, então tem tudo isso que a gente vai ter que ficar de olho. Tá certo? Pra gente fechar, quero falar de KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Passa lá na KTO, né? Se tá gostando da cobertura aqui no canal ou lá no meu Instagram, faz um cadastro na KTO. É o que eu peço pra você em troca, tá bom? Hoje, né, tem Libertadores com brasileiros em campo, tem também, né, o jogo dos caras aí pra gente dar uma secadinha. Não sei se vale queimar essa largada, né, contra o Esportivo Luquenho, mas pra quem gosta de palpitar lá na KTO, vale a fezinha, né? Para Esportivo Luquenho e Grêmio, Vitória, Universidade Católica também jogam hoje aqui em Salvador, no Barradão. Então tem muitos jogos para você se divertir. Lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!